Um assassino confesso muda o caminho da investigação do crime ao contratar um advogado. Ele contrata de dentro da prisão para defendê-lo. Esse é, em breves palavras, o enredo de um romance complexo chamado Justiça, de Friedrich Dürrenmatt. Tema do Direito e Literatura de hoje. Para essa conversa, participa o professor do programa de pós-graduação em Direito da Unicinos, Anderson Teixeira, e a professora do programa de pós-graduação em Letras da URGS, Henriette Caram. Fique com a gente. Começa agora um novo Direito e Literatura. No Direito e Literatura de hoje, que tem o apoio do programa de pós-graduação em Direito da Unicinos, vamos tratar do romance policial Justiça, de Friedrich Dürrenmatt. Lançado em 1987, ele fala sobre o julgamento de um assassino, confesso, condenado, que de dentro da prisão contrata um advogado para fazer outra história. E esse descobre diversos outros crimes, fazendo um final dramático e emocionante. Bem, participam deste programa, desse debate, o professor do programa de pós-graduação em Direito da Unicinos, Anderson Teixeira, e a professora do programa de pós-graduação em Letras da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Henriette Caram. Olá, então, Anderson e Henriette. Esse livro já é o terceiro do Dürrenmatt, que nós gravamos aqui no Direito e Literatura. É quase uma tríade, né, de contos e romances. E este me parece o mais complexo dos três, Henriette. Sim, embora eles tenham um tema que é comum, que é a questão da justiça, que aliás é um tema recorrente na obra do Dürrenmatt, né? Ele está presente, esse tema, no O Juiz e Seu Carrasco, que foi gravado, né? Em A Suspeita, está presente também em A Promessa, e nesse romance especificamente, né? Cujo título já é Justiça, então o tema se faz presente de uma forma bastante complexa, inclusive, né? Esse romance, ele começa a ser escrito em 1957 e o Dürrenmatt só vai terminá-lo em 1985 e a publicação se dá em 87. É o último romance dele, né? E o romance tem uma estrutura que não é nem um pouco simples. Então, assim, a história se passa onde? Se passa em Zurique. Primeira parte da história se passa entre os anos de 1952 a 57. E a última parte da história entre os anos de 84 e 85. Personagens centrais dessa trama são o advogado Felix Speth, né, que é um advogado de prostitutas, de cafetões, já no início do relato, e é ele o narrador da primeira e da segunda parte do livro. Ele está ébrio, né, ele bebeu, então ele tem esses altos e baixos, né, de momentos de sobriedade e momentos de embriaguez. Ele, de um lado, que é um idealista e que quer promover a justiça, e de outro lado, nós temos o Dr. Isaac Kohler, né, que é um ex-conselheiro cantonal, que é um político e empresário eminente, e que cometeu um crime. E esse crime foi cometido num restaurante, presenciado por inúmeras pessoas. Ele entra nesse restaurante e mata a tiros o professor Adolf Winter. Né? É julgado, é condenado, e quando está na prisão, ele chama o advogado Felix Speth para que o visite e faça uma proposta de que ele procure quem teria sido o assassino se não fosse ele. Isso, é genial. E o Speth, então, embora desconfiado de que ele está entrando numa fria, ele aceita a incumbência por motivos financeiros, né? E passa a investigar, então, quais seriam os possíveis outros criminosos para esse crime, que ele tem a convicção, do início ao final,
que foi praticado por Kohler, né? Não há dúvida quanto a isso. De fundo, o que o livro nos traz é essa busca por uma verdade que seria a verdade possível, né? Então, há o jogo entre a realidade e o possível, entre a verdade e o plausível, entre a realidade e o verossímil, né? E isso coloca uma proximidade, a meu ver, muito grande entre aquilo que ocorre no âmbito do direito do ponto de vista processual e aquilo que ocorre na literatura. Quer dizer, de que forma nós podemos garantir que aquela construção que nós temos num processo não é algo ficcional também. É isso. É, Anderson. Que em determinado momento do livro, lá na metade da obra, o advogado começa a fazer toda uma reconstrução das provas, toda uma reconstrução dos fatos, e aquele tiro que era tão claro que teria sido dado pelo principal ali, o doutor honoris causa da história, não foi tão claro assim. Não foi o Isaac que deu o tiro. Começa a ter aquelas opiniões. Começa a surgir a história de que haveria um outro atirador, o Beno, que era um grande atirador da época. Campeão suíço de tiro. Campeão, né? Suíço de tiro. E que estava presente. Estava presente e ninguém sabia onde ele estava, mas ele estava presente. No momento do tiro não o viram. Por isso cria-se toda uma dúvida que no processo penal é aquilo em cima do qual o advogado trabalha. O advogado, quando faz a defesa, naturalmente ele trabalha com base nessa dúvida, de tentar estimulá-la. E o próprio processo penal nos Estados Unidos é baseado especificamente na verossimilhança. Se nós formos pegar uma matriz que é diferente da nossa matriz, se trabalha somente com base no verossímil. Eu só posso condenar alguém com base naquilo que for o mais verdadeiro possível, que mais se aparenta da verdade, não propriamente a verdade real. E chama a atenção que o advogado ele vai atrás da verdade real. Ele se intitula o dono dessa verdade real. Esse que é o ponto que me chamou a atenção na obra. Ele se empossar de uma ideia de verdade e dizer que é possível sim determinar o que teria ocorrido ou o que não teria ocorrido. Sim. Essa verdade como uma construção imaginária, né? Pode-se dizer assim. Tem a passagem que o próprio Espeto vai refletir a respeito dos depoimentos das testemunhas, né? De como é que se construiu o inquérito e depois como é que se dá, inclusive no novo julgamento, né? As contradições entre aquilo que as testemunhas apresentam. E aí ele diz assim, bom, é que as nossas experiências, as nossas vivências se somam àquilo que inconscientemente nós imaginamos. E com o passar do tempo, se acrescenta a isso que é o registro de uma lembrança, aquilo que a gente deseja, as nossas convicções, aquilo do que nós fomos persuadidos. Então, onde é que está a verdade? Claro. Né? Esse me parece o ponto central, né, Anderson? A discussão, as várias versões sobre o mesmo fato, as possibilidades, né? E mostra a fragilidade, digamos assim, daquilo que se chama de realidade. Porque, primeiro, porque se nós conseguíssemos captar a realidade como ela é, não teria graça nenhuma. A gente pega só as imagens, né? A época das imagens do mundo, né? O Heidegger vai falar. Nós pegamos as imagens. Agora, como nós pegamos elas, né? Essa é a grande questão. Digamos assim, uma tentativa isomórfica entre palavras e coisas, está, digamos assim, numa ontologia clássica e também repetido no Wittgenstein do Tractatus Filosóficos, né? Direito e literatura também é filosofia, enfim, e hermenêutica. Então, o autor, ele brinca com isso todo o tempo, né? Ele primeiro diz, olha, se você pensa que há verdade, eu vou mostrar para vocês agora que há uma retórica que pode obnubilar tudo o que parece que é, mas não é. E a absolvição é construída com base nisso. Claro, porque a sequência que a Henriette não contou, eu digo, ele é condenado num primeiro momento, depois ele é absolvido à unanimidade por um tribunal do júri. Ele é condenado por juízes, também é um pouco de jogo nisso, né? Sim, há todo um jogo de como é que o judiciário, né, o processo judicial funciona.
E juízes condenam, mas a população, que aí são juízes leigos, ele joga um pouco com isso também, esses absolvem, porque, digamos, pretensamente, a retórica seria um pouco mais fácil. Há um outro elemento aí, né, Lênio? É que, na verdade, a própria investigação que o SPEC começa a fazer termina consolidando um boato de que o responsável, né, o criminoso, não era o Kohler. Disse por aí. Né? Começou na prisão, entre o diretor da prisão, que aquele sujeito tão bom, tão simpático, não poderia ser um assassino, e junto com a investigação dele, isso toma vulto, né? E se espalha a ideia de que o assassino só poderia ser o Bento. Né? Então, há essa questão. Então, tem um pano de fundo de a transparência na justiça. Né? O Speth, num momento, diz assim, há muita coisa por trás dos bastidores da justiça e por trás das competências. Aquilo que está nos autos não é tudo. Às vezes coisas são omitidas, outras vezes coisas são acrescentadas. A população se mobiliza em torno de um crime, né? E isso produz efeitos. E parece que ele transforma toda a discussão do romance numa metáfora da justiça, né? Uma espécie assim de o que está por trás da Suprema Corte. Tem um filme sobre isso, um livro sobre isso, né? Então, os bastidores de como isso é jogado, né, nesse ponto mostra que o julgamento do tribunal do júri, que, enfim, como ele é absolvido depois, ele já tem uma história sobre a história sobre a história, e com isso vai confundindo e no final há um veredicto. Ele foi aclamado, absolvido, quando num primeiro momento ele foi aclamado como condenado. Essa diferença da própria forma como os dois julgamentos foram conduzidos é uma coisa que chamou muito atenção. O julgamento técnico é rápido, ele não apresenta maiores dúvidas. Aquele salão, naquele restaurante, o restaurante do teatro, tudo aquilo teria sido absolutamente simples. Depois, quando o tempo passa e todas essas construções em cima de projeções frente ao real, elas vão se multiplicando, vão se multiplicando, vão se multiplicando. Quando chega o julgamento do júri, não se tem mais ideia de nada, não se tem mais nenhuma convicção, a convicção se perdeu. E é o que a gente vê no processo penal. Comparando assim a grosso modo, a gente poderia comparar o inquérito policial aqui, mais no sentido provocativo. Por quê? Porque o inquérito policial ele se dá imediatamente ao fato. No inquérito policial a gente vê as coisas quase como no momento elas brotaram. No momento, pode não ser aquilo que elas realmente são, mas como no momento elas brotaram. E depois passa-se 1 ano, 2 anos, às vezes anos, e vai lá para o júri. No júri já se deu outra situação. Às vezes o sujeito não ficou preso, daí o júri demora horrores para acontecer se o réu não é preso. Por isso a gente vai ver que o que o inquérito disse é completamente distinto do que o júri está mostrando. Não, total. Eu posso dizer, estamos chegando no final do primeiro bloco, mas testemunhas, essas coisas não são muito importantes. Mas, enfim, eu fui vítima de um atentado um tempo atrás e por milagre escapei, enfim, e ferido, mas depois eu olhei o processo. Tenho dificuldade até hoje de manuseá-lo por questões psicanalíticas, mas o que eu vi e presenciei e o que foi dito é exatamente por isso que o livro do Duhamel me bateu muito forte. A versão e o fato. O Direito e Literatura faz um rapidíssimo intervalo. Na volta a gente continua a conversa sobre o Justiça. O Justiça está bem pertinho da gente. Duramente ele explica como as coisas são ou não são. De Friedrich Dürrenmatt. Não saia daí, é só um instante.